like a dragon clan. Introducing X Project. Nós somos o Dragon Clan! Oi! Oi! Eu sou o Tiranha. Eu sou o Manabu. É isso aí! Mais uma vez conosco aqui. Todo solta que sai. É isso aí. Aqui no Brasil. Sui-sanは、今回で、何回ブラジル来てるんですか? Quantas vezes você já veio pro Brasil com essa? 多分なんだけど、11回目ぐらいじゃないかな。それだけ? そんだけだと思うよ。もっと来てるじゃないですか. Só isso, de 11 vezes? Menos, mais, né? Eu acho que foi mais. Quem é bom de conta aí? Quem tem o registro? 18です。3本だけで11回も来てるらしいんですよ。ああ、そうそうそうそう。 Quem souber a conta total, levanta depois a mão aí que a gente quer saber. Você sabe? Quantas? いや、それわからない。18回も来てるみたいですよ。そんな来てる? すごい。Uma salva de palmas para a nacionalidade, quase. Obrigado. Obrigado. 本人より分かってことね。 Ele sabe, você sabe melhor que o próprio viajante aqui. すごいです。 Talvez 19 com aquela primeira antes do girar, né? そうですね。まところその時に来たね、それを足したら19回になります。 19回だね、じゃあ。すごいですよ。すごい。ブラジルのグリーンカードが取れるんですよné? Pode morar aqui no Brasil. Eu não ia reclamar. Vocês iam reclamar? Vocês iam achar ruim? もうすぐに来てください。はい。 Bom, a gente está aqui então para celebrar hoje o livro que a gente fez. Contamos muito com a ajuda deles dois. Fala um pouco da importância deles para o livro. Eles tiveram um papel essencial no livro. Esse livro foi uma experiência diferente por conta da participação ativa dos dois no livro. Eles colaboraram imensamente no projeto, seja em 10 páginas de entrevistas com ele aqui, que a gente vai fazer um papo das lembranças que voltaram, as piadas, as brincadeiras entre eles ali, de como o Hashimoto foi escolhido, fez o teste, o Tsutsui não lembra, o Hashimoto dormindo na Toei, muita história legal ali quando eles voltaram nas locações, e ajudaram a gente, inclusive, com uma mensagem pro Tetsuzan e a Macho conseguir também, então foi uma participação ativa que tornou a experiência desse livro aqui muito divertida e cada dia era uma novidade boa, nova, graças aos dois aqui, ajudando muito a gente nesse projeto. Inclusive, muito obrigado aos dois, porque foi uma Muito obrigado. enorme pro projeto. De nada. Bom, eu imagino que aqui hoje tenha bastante gente que não veio nos outros dias, que está tendo contato com eles aí, de repente, uma primeira vez. Então, para a gente começar o papo rapidamente, eu gostaria que o Tsutsui-san e o Hashimoto-san contassem de que maneira eles se tornaram o Jiraiya e o Manabu. はい。ちょっと待ってください。選ばれた理由? そう、ジライアという役に選ばれたきっかけ。はいはい。なんかまず書類選考っていうのがあって、それが多分3000人ぐらい申し込みがあったらしくて、それで何回も東映の本社に足を運んで、オーディションがあって、最終オーディションが5人ぐらい残ったんですよ。 Isso foi processo seletivo que aconteceu dentro da Toei, com cerca de 3.000 outros candidatos que participaram. Então eu comecei a ir várias vezes lá para o escritório da Toei e no final sobramos 5 pessoas. で、そこで前に審査員、プロデューサーの人とか監督の人が並んでいて、そこで自分の自己紹介と自分の得意なアクションをしてくださいというオーディションだったんですよ。 E aí eles juntaram produtores, pessoas ligadas à produção, e eles pediram para cada um dos escolhidos fazerem alguma coisa relacionada à ação na qual eles fossem bons. 私は5番目ぐらい、一番最後ぐらいに座っていて、
1番の人が空手をやりますって空手をかっこよくやって、2番の人がボクシングをやりますってボクシングをかっこよくやって、すごいかっこいいななんて見てたんだけど、じゃあ俺は何ができるのかなと思って、自分の番に来た時に、ずっと学生時代から卓球をやっていて、もう卓球しかないなと思って、アクションだからと思って、エア卓球を披露しました。みんなの前で。Ele falou que tinham 5 finalistas e um deles lá, ele estava em quinto lugar sentado. O primeiro fez uma pose de boxe, o outro fez uma pose de uma outra arte marcial. Todo mundo fazendo muito sério, muito bem. Quando chegou a vez dele, ele não era bom em nada de esportes, mas ele fazia, desde quando ele era mais jovem naquela época, desde que ele era estudante, ele jogava ping-pong, ele era muito bom no ping-pong. Então ele resolveu fazer uma simulação de uma partida de ping-pong sem bola e sem raquete. ちょっとやってみましょうか。こんな感じです。地味な感じです。 Olha aí, uma salva de palmas pela reprodução do que fez ele ser escolhido para ser o Jiraiya. でもほら、地雷やって最初弱いじゃん。 Sim, o Jiraiya, no começo, ele é fraco, não é? ね。だから変な空手の方がついたりとか、ボクシングが強かったりするとおかしいじゃないですか。 Dentro disso é muito esquisito que um cara que faça um boxe, depois um karatê, né, desde o início seja bom, desde o início, né? Porque o personagem ele começa fraco. ただ何にもしてない私が徐々に本当に強くなっていく方がリアリティがあっていいんじゃないかなっていうので選ばれたと思うんですよ。 Eu acredito que o motivo dele serem escolhido é porque eu, como não conseguia fazer nada nesse sentido, expressava esse lado do Jiraiya de ser fraco no começo e eu ia me fortalecendo através do tempo. Acho que foi por isso que eles me escolheram. マナブ君。僕は300人ぐらいのオーディションがあって、で、その中で最後、5人ぐらいになって、で、5人ぐらいは、それぞれお兄ちゃんと、もう、オーディション会場で決まっていたんです。で、5人は、1人ずつお兄ちゃんとセリフを合わせて、一回お芝居をしてみて、フィーリングがあった人が決まるんです。 No meu caso, eu fiz uma audição com outras 300 crianças e lá no lugar da Toei também. E nessa época, o Tsutsui-san já estava definido como Jiraiya. Então, teve um teste em que essas crianças tinham que interpretar uma cena junto com o Tsutsui, junto com o Jiraiya, ler, e que tivesse mais feeling, que tivesse mais harmonia entre as pessoas, era escolhida. でももう、お兄ちゃんとみんなそれぞれやったんですけど、僕が一番お兄ちゃん力入れて、目力でこう、お互いに通じ合ってる感じでやってくれました。で、通じ合ってなかったです。覚えてないでしょ? 覚えてないのに。 E ele falou que as crianças elas são, né, faziam uma cena com ele e eles viam a que mais tinha uma proximidade, mais tinha uma conexão com o outro. E ele falou, e eu olhava assim pro Tsutsui e foi a mais que nós combinamos muito mais do que as outras. Ele falou, não combinamos nada. Ele falou, eu nem sequer me lembro desse seu teste. 聞いたら、オーディション一緒に読んだことすら覚えてなかった。Ele falou que não lembra de nada, nem mesmo de ler o texto junto comigo. É terrível. Isso, doido. でも顔似てなくていいんですよね。本当の兄弟じゃないから。Ele falou que não, é bom que eles não se pareçam porque eles não são, né, irmãos de verdade, né? Apesar de ter o mesmo nome. Faça o negócio, isso desse, né? Takumi. ね、それはすごい偶然ですよね。だよね。漢字も一緒ですもんね。漢字も一緒です。一緒一緒。Ah, e ele falou que o kanji, eles têm o mesmo nome, né? Takumi Hashimoto, Takumi Tsutsui. E até mesmo o ideograma que utiliza para escrever o nome é igual. Muito bem, vamos fazer alguma pergunta sobre eles revisitando, tantos anos depois, os locais de gravação? Como é que foi aquele dia para você, cara? Tava nervoso? Você, na preparação para aquele dia. O cara foi pro Japão e ele ia entrevistar os dois juntos na locação ali, no prédio da família Yamachi. Como é que foi para você esse caminho até lá? Foi surreal, né? A gente registrou isso, inclusive, num documentário que a gente entregou para os apoiadores do livro. Aliás, muito obrigado a todo mundo que participou da campanha do Catarse do Jiraiya Guia Visual Definitivo, porque lá no Catarse é muito importante a gente ter muitos apoios
muitos apoiadores, porque a gente é uma editora independente. Então, quanto mais vocês contribuírem pelo Catarse, mais a gente consegue fazer material de fã para fã, sem depender de outros meios. Então, até agora está cada vez mais lindo. E um dos brindes que a gente deu para os apoiadores foi esse documentário em que eu, o Takumi Tsutsui e o Takumi Hashimoto, a gente foi para Nakano, a região de Nakano, onde fica o complexo de apartamentos onde eles filmaram a sede dos Togakuri, né? A casa dos Yamashi, a sede, o dojo dos Togakuri. E eu fui junto com eles lá, foi surreal, foi a realização de um sonho. Quem diria que, né, o Ricardinho ali de 10 anos vendo TV Manchete, um dia ia estar junto com os caras no lugar onde eles filmaram. Foi uma experiência surreal. E para eles também acho que foi interessante, porque eles vão voltar, apesar de ser em Tóquio, né, é em Tóquio lá. Inclusive a gente vai na Tokyo Tour no final do ano. Quem tiver interesse de viajar com a gente para o Japão no final desse ano, vai atrás de informação no Instagram, no meu Instagram, e corre atrás da grande rota, porque vai ser muito legal. A gente vai junto, inclusive, nesses lugares. E eu quero saber como é que foi para eles estarem ali depois de quanto tempo fazia que vocês não visitavam aqueles lugares? Boku wa, Jiraiya no Satsui終わってから初めてです。Nade. Então foi, depois que acabou a filmagem do Jiraiya, foi a primeira vez que ele foi. 普通の哲学堂に関して言えば、一緒に歩いた道あるじゃないですか。車が通ってる道。あれ、車では何回も通ってることはあるんだけdo, 実際に歩いたのは初めてかな。Eu passava de carro, passar de carro por ali eu passei muitas vezes, mas parar e andar ali pra dentro, no apartamento e tal, foi a primeira vez. っていうことは36 7年とか。7年ぶり, né? Portanto, 37 anos depois, 36 quando a gente filmou. Conta um pouco como foi estar lá 37年ぶりにあそこに伝説的1年間ずっと撮影してたところにもう一回行ってみて、どんな気持ち？いや、もうどんな気持ちっていうか、全く変わってないじゃないですか。それがもう驚き。まずは。ね。全く変わってない。Primeiramente, assim, foi um espanto, porque o lugar continua o mesmo. Quem assistiu o documentário que a gente fez? Assistam, vocês que não viram, que tá muito legal. É um documentário que não nasceu para ser um documentário, né? Por isso ele é filmado na vertical. Enfim, foi um improviso, mas muito, muito legal. あとはなんかやっぱり当時の気持ちはもう一度込み上げたりするんです。完全に当時のことを覚えてるわけじゃないんだけど、だんだん思い出してきますよね。やっぱりああいう場所に行くと、ここで誰かと戦ったとか。はい。Ele falou, claro que a memória não faz a gente lembrar 100% de tudo que aconteceu, mas a gente vai olhando, enquanto a gente vai olhando, enquanto a gente vai avançando, a gente vai lembrando das coisas, né? Com quem a gente lutou, com quem eu lutei, que cena foi gravada, então isso foi muito interessante. カラス天狗が飛んでたとかね。Daí te olha, né? Né? Por exemplo, os corvos, né? Os caras do tempo voando ali, rodear ao redor do apartamento. Hashimoto-sanはいかがでしたか？やっぱりお兄ちゃんとほとんど一緒で、忘れてたもの全部思い出していきますね。景色を見ていくと。ここで撮影した、あっちでこういう撮影したっていうのを全部思い出しました。Como ele, assim como ele, eu também fui me recordando de tudo, né? Nossa, a gente filmou aqui, teve uma ceninha ali e tal, então foi muito legal nesse sentido. 結構一緒にね、歩いてた時に、寒かったよね、もう寒い。その寒さはすごく大テーマだったんですよね。その当時の撮影中の寒さについてちょっと教えてください。Eles falavam muito sobre frio quando a gente foi filmar. Nossa, era tão frio aqui, né? Nossa, era tão frio, eu com a roupinha de ninja, você com não sei o que, a armadura do Jiraiya. Falei, fala um pouco sobre essa história do frio, que é bem interessante. これは哲学堂ではないんだけど、最初に荒川っていう川の河川敷で忍者の修行をするシーンがあるんだけども、火の上を飛んだりとか、
馬に引っ張られたりとか、あと水の中に入って出てきてセリフを言うとか、いろいろあったんだけど、これが12月に撮ってるんですよ。12月って日本でも一番寒い時期で。だから水の中から顔出して一言セリフを喋るのができないんですよ。もう口がガタガタガタガタしちゃって。Ele falou, não, é terrível. A gente filmou o começo da série, não foi no Tetsugakudo, né, nesse parque, foi perto do rio Arakawa. E a gente filmou em dezembro. Em dezembro é uma época muito fria no Japão, mas muito fria mesmo. Então mandaram entrar, né? Tem a cena que eu treino, faço um treinamento ninja, me mandaram entrar no rio Arakawa e mergulhar sem camisa e subir. E quando subia, eu tinha que falar uma frase. Né? E ele não conseguia falar a frase porque os dentes dele batiam um contra o outro de tão frio que é. Foi uma filmagem bastante cruel. Uma salva de palmas pra dedicação do Tsutsuyu. その時僕はカメラに映ってないので、焚き火に当たってました。Ele falou, não, nessa hora eu não tava presente na câmera. Takyubin. あたが木に当たってます。 Ah, foi. Ele falou que ele não tava em cena, ele não tava sendo filmado, ele tava pertinho do fogo se esquentando. Sacanagem, né, do irmão mais novo, né? ひどい人です。 Ele é péssimo. でも冬に撮影して夏に放送する場合は、冬なのに夏の格好してるわけです。半袖と T シャツとか。 Ele falou, outra coisa terrível é que os episódios que vão ser transmitidos no verão, a gente filmava no inverno. Então a gente ia ficar usando roupinha de verão. Tava super frio, só que a gente ia ficar usando, fingindo que já tava verão. Aquele shortinho do Manabu sofria, então. そうですね、バナブのね、そう、あれは結構印象的ですね。でもそれを撮影してると、喋ると息が白くなっちゃうんですよ。で、そしたら監督が怒るんですよ。息が白いっつって。né, Yarukoto Naisho. Ele falou que. E aí a gente tem que pôr essas roupinhas, fingir que é verão, mas é inverno. E só que quando a gente começa a falar, sai fumaça branca, porque é frio. E o diretor dá bronca na gente, falou: ó, tá saindo fumaça branca da sua boca. Aí era como se eles pudessem fazer alguma coisa. Tipo no Santos, cara. そうそう、助監督に、おい、ちょっと、あれ持ってこいって言って。で、何かと思ったら氷を持ってきて、口の中に入れるんですよ。で、口の中で冷えると、それが白く出ないっていう。でももう口の中冷たくて今度喋れないんです。それを普通な顔して喋んなきゃいけない。 E ele falou que nessa hora chamava o assistente de direção vinha e falava assim: tragam aquilo. E aí trouxeram um balde de pedras de gelo. Como se não bastasse fosse inverno, eles tinham que colocar gelo na boca para deixar a boca gelada e assim não sai a fumaça branca para fingir que é verão. Então ele falou, e aí a gente ficava com a boca tão gelada que não conseguia dizer as falas. Ó, filmagem terrível, mas eles deram o sangue. Então uma salva de palmas aos nossos Manabu em Takumi Tsutsui. Como a maioria que vocês falaram que tem o guia visual definitivo, o guia conta a trajetória do Jiraiya no Japão, mas também aqui no Brasil. E a gente sabe que tem histórias interessantes do Takumi Tsutsui no Brasil, por conta de família. Esteve no Brasil antes até de ter gravado a série. Então a gente vai entrar nessa parte do Brasil e quais eram as impressões dele no Brasil. Acho que primeiro, né, perguntar o que aconteceu no Mato Grosso do Sul. E quando ele ficou sabendo, depois que o Hashimoto também, a gente quando ele descobriu que a série fazia sucesso no Brasil, um de cada vez. どうぞ。聞いてなかったです。ですね、一番最初、ジライアの撮影をする前に、家族がブラジルに住んでるそうですね。親戚ね。親戚。はい。で、大学の時代に、はい。ブラジルに来た時の思い出をちょっと皆さんに聞いてください。Conte pra gente um pouco das suas memórias de faculdade, quando você estava na faculdade, antes mesmo de filmar o Jiraiya, vindo ao Brasil para visitar os parentes que ele tem aqui. こちらに親戚がいて、で、おばさんと一緒に、マットグロッソっていうところに行ったんですよ。それで、着いたら、水も電気もないところだったんです。
eu fui com a minha tia, né? Eu tenho tios aqui e a gente foi visitar Mato Grosso. E aí a gente foi para um lugar que não tinha nem água corrente e nem mesmo eletricidade. それで川が流れてて、そこにはワニがいるっていうんで、じゃあワニを取りに行きましょうってなって、現地の人に船を借りて、で、部分に網を仕掛けてるのね。で、また帰ってきて、網を上げていくんだけど、そしたらワニは取れてなかったんだけど、ピラルクが2メートルのピラルク取れました。 Subadashi. E aí eles falaram que tinha um rio lá que era cheio de jacaré, eles queriam pegar jacaré. E aí eles foram, pegaram um pessoal da região lá, alugaram um barquinho e foram pelo rio deixando redes espalhadas pelo rio e depois foram levantando essas redes, né? Não conseguiram infelizmente pegar um jacaré, mas veio um pirarucu de 2 metros de comprimento que eles conseguiram pescar. ちなみにピラルクって美味しいですか？それ船を貸してもらった男の人にあげたんだけど、あげたんですか？あげたんですよ。食べてないですよ。あなんか美味しいの？わかんない、魚嫌いだから。Ele perguntou, vocês podem responder, ele perguntou, cara, esse pirarucu no final a gente acabou dando pra alguém. Mas pirarucu é gostoso, é saboroso? Salgado. Quem já comeu pirarucu? Bom, 食べたことのある人。美味しい。É bom? 美味しいんですね。じゃあね、誰かにあげて失敗でしたね。当時の2メートルのピラルク。その代わりQue triste que você deu, né, esse ピラ pirarucu ピラ enorme. ニアは食べましたよ。ピラえニア。その時にその日に。その日にその日にっていうかもう塩で干してあったの。塩をかけて。 mas ele comeu piranha. Nesse mesmo dia, né, assada com sal. Isso, e quem desceu, né? Passava de palmas pro nosso Tsutsui, cujas experiências muitos brasileiros não têm, né? De pescar e tudo mais. Muito bem. Hashimoto-san wa ichiban saisho no Brasil no ichiban inshou ni nokotte koto wa nan desu ka? 僕はもう最初のブラジルはとにかく飛行機が嫌いだったので、もう飛ぶときにもう息止めてました。飛ぶ瞬間。 Ele falou, nossa, minha primeira lembrança da primeira vez que eu vim para o Brasil foi o medo de avião. Eu morro de medo de avião, então eu lembro de prender a respiração dentro do voo e deixar o negócio acontecer. Tá depois disso, né? だって飛行機嫌いな人が一番最悪な旅かもしれないですよね。24時間もかけるの。もう最高で北海道とかの2時間ぐらいだったんです、飛行機。それが一気に30時間だから、もう怖くて怖くて。 Ele falou, eu comentei que, pô, para uma pessoa que detesta avião, deve ser o pior destino ao Brasil, né? Que é o lugar mais longe do Japão. Ele falou, no Japão, o lugar mais longe que se dá para ir, que eu fui, na verdade, foi Hokkaido, que são 2 horas de avião. Então aqui, foram quase 30. Muito medo, muito medo. Ima wa mou narete-masu ka? もうブラジルの国民のおかげで、来ることが楽しみになりました。 Eu falei, agora você tem medo? Ele falou, você continua com medo? Ele falou, não, graças ao povo brasileiro, dessa vez eu tenho muita vontade de pegar esse avião. じゃあ、せっかくですから、この本に載っている、ブラジルの、地雷屋の、いろいろ当時に出たものをいくつか皆さんに紹介したい。Eu quero apresentar para eles, né, já que a gente está aqui falando do livro, algumas coisas que saíram aqui no Brasil de Jiraya e que talvez eles não façam muita ideia. Produtos nacionais, quadrinhos e tudo mais. Primeiro, pessoal da técnica aí, por favor, eu queria que vocês colocassem aqui, a gente vai ver uma a uma, as fotos do circo do Jiraya. Enquanto vocês colocam ela aí, pode colocar a qualquer momento. Adriano. Quadrinhos, primeiro, quadrinhos. Vocês colocaram primeiro quadrinhos. Então vamos primeiro nos quadrinhos aqui. Pode deixar. Tem algumas, tá? Aí eu vou pedir pra ir mudando. Alguém aqui teve os quadrinhos do Jiraiya Raiban? Brasileiro no oficial manga desu. Toji no. あ、そう。一回水産と橋本さんにお見せしたことがあるんですけれども、皆さんと一緒にちょっと見てみましょう。Esses são os quadrinhos oficiais. Quem teve? Você gastou De 1991. 1991年に出た公式漫画です。
E tinha umas licenças poéticas, né? Sou. Próximo. Por favor. Vamos para a próxima. これが山地家。Ah, o Dashimoto. いかがですかコメントお願いします。コメントお願いします。 do Tetsuzan. お父さん、あんなハゲてないですけどね。 O meu pai não era careca assim. しかも、お父さん、これが強そう。学ぶでしょ Marabuか東派。どっちか Marabu, porra. Ah, Marabu. 学ぶこんなかっこよくないよね。 O Marabu era bonitinho assim. お姉さんは、ちょっと、なんか、ちょっと、エロっぽいかもしれないですよね。うん。 Acho que tem mais um. É? Ah, e agora これも、あ、東派も入る。 Torras. そうはい。 Não sei se vocês perceberam nessa história, o cabelo do Torra vai crescendo durante a história. O cabelo do Torra vai crescendo ao longo da história. O desenho só vai deixando maior. いかがでしょうか、ケイ。ケイですよ。いいもん。O Tsutsu tá perplexo, não entendendo nada. É o primeiro contato dele. 僕も髪の毛伸びてますね。 O meu cabelo também tá um pouco maior nesse quadrinho aí. で、安定のお父さんハゲてるし。E o pai continua bem carecão, bem carecão. Inclusive, em cima, para girar, o treinamento em Yumoa não foi em vão. Mas quando Toyu vai recuperar a memória? Isso, né, senhor? Os personagens. レイハのことを書いてるのに、 Toyu 名 era 前はこういうっていうキャラクターなんですよ。レイハじゃなくて、こういうというにされてるんですよ。なぜかに。でも、お兄ちゃん悪そうな顔してますよ。あれそうじゃん。 Mas ó, presta atenção na cara do Thor, ele parece o vilão da história aí, ele parece mal. Tem mais? やっぱりまたハゲてる。またこれじゃん。これ、初見先生に見せましょうよ。はずみ先生に見せたら死んじゃいます。 Vamos mostrar pro Masaki Hatsumi, né? O velho. Eles estão Ele vai levando, morrer se ele fez isso. eles estão levando o livro desse para entregar para o Masato. Ah, ちなみにそう。 Então ele vai ver, ele vai ter contato com a imagem. 日本まで持っていただいて、機会があれば、初見先生に渡してください。わかりました。お願いします。ね Aí eles contam se ele gostou da versão. Acabou os quadrinhos? Tem mais? Acho que acabou. Uma salva de palmas para os quadrinhos. Mas fizeram parte da nossa infância, né? A gente se divertia com. Agora, a gente vai colocar o circo. Conta rapidamente como é que foi, que é um furo de reportagem. Ah, 今度サーカス、ジラヤのブラジルでのサーカスについて、ちょっといくつか写真をお見せします。まず、彼がちょっと説明します。 alguém aqui lembra do Circo do Jiraiya, ou esteve no Circo do Jiraiya? O Circo do Jasper no Talk Space é bem popular, mas alguém lembra do Circo do Jiraiya? Tem um aqui que eu tô vendo, dois. E vocês foram ou vocês lembram? Vocês foram no Circo do Jiraiya? Eu também. Há muito tempo atrás, isso é uma Quase lenda. ninguém foi. Quase É ninguém. um circo meio que ninguém sabe direito que existiu. E é um circo que existiu e a gente fez. Agora a gente conseguiu mapear toda a história. A gente ficou 6 meses mais ou menos em cartaz aí viajando pelo Brasil. E na maior parte do tempo no sul do Brasil. E eu fui no circo. Eu lembro que no começo, ali, quando a gente trocava a fita VHS, que foi como o Ricardo a gente se conheceu com os fãs, muitos fãs inclusive não acreditavam, falavam que isso era uma lenda. Mas eu tinha uma foto do Jiraiya quando eu era criança. E aí a gente foi atrás da história do circo. A gente conseguiu entrevistar o Torra brasileiro, o Takeo Tomita, que participou inclusive do licenciamento de Jasper Enchantment com a Mesbla na época. Ele que teve a ideia de fazer o Circo do Jiraiya, baseado no Talk Space. E a gente conta toda essa história, é um dos capítulos mais divertidos do livro. Tem alguém de Ibiúna, da cidade de Ibiúna? Ah, tem lá. Não? Então, o circo, ele tem essa ligação com a cidade de Ibiúna. Todo o elenco foi recrutado ali. Então, todos era uma academia ali de Kung Fu de Ibiúna, fez a seleção do elenco e eles viajaram no Brasil, essa trupe de ninjas de Ibiúna, por 6 meses. Então, aqui no livro a gente conta muita história. Envolve o Gozo, envolve a TV Globo, o Procon. Não, é maravilhoso. Maravilhoso, tem histórias maravilhosas que eles anunciavam como se fosse uma atração internacional, Jiraiya. E aí eles iam lá e tinham um problema com o Procon, porque o circo é brasileiro, enfim. E a gente conseguiu imagens do circo que estão no livro, e a gente trouxe algumas para vocês verem e para eles verem também. Manda ver. Olha aí. Olha lá. これが、当時90年代の90か91年の公式ジラヤのサーカスの写真です。
スーツは独裁の面とかこの時代の面はわからないですけど、でも全部、東映さんが送ってくれたんですよ。うん。そう。結構珍しいですよ、その写真。São fotos muito raras. Próxima. Olha aí. Tem uma história engraçada. Você vai falar do capacete, não? Fala, fala. Não, tem a história que a arma, assim como no circo do Jasper, no circo do Top Space, as armaduras vieram do Japão. E a Top Tape trouxe a armadura do Japão também, chegou a fazer uns eventos de vídeo com ela. Na época do circo, quando o Takeo Tomita, que é o empresário que foi no circo, foi na Top Tape pegar a armadura para usar no circo, ele descobriu que o capacete Fujiraya tinha desaparecido da empresa. Ele falou para não usar a palavra roubada. Então eles tinham só a armadura e o capacete teve que ser moldado aqui, que é o capacete original desapareceu dentro da empresa. Mas a armadura veio do Japão. E eles foram fazer um capacete novo, que deve ser esse, né? Capacete de produção brasileira. すごいですよ。これは、もともと、オリジナルのヘルメットを送って、くれたんですよ、東映さんが。すごい。でも、盗まれて、消えて、で、このヘルメットはオリジナルではなく、ブラジルで新しく製作された、メインですよ。ちょっとでかいよね。ちょっとでかいな。それで、meio enorme, né, esse capacete, né? Não é muito. É meio fora do propósito. ちなみに、a propósito, 筒井さんは何回も、ね、ずっと、ジライアのスーツに入ってましたよね。入ってました、入ってました。あのスーツ、本物のスーツを着てみて、いかがでしたか？どんな、大変でしたか？O Tsutsu, ele vestia a armadura nas filmagens do Jirai muitas vezes na série. Como é que era vestir? Era difícil? Como que era? 自分の型に合わせてスーツを作るんですよ。それで夏とかはしっかり食べないと体力弱っちゃうから食べるじゃないですか。そしたら太るじゃないですか。太ったら怒られるのね。スーツが入らなくなるからって。怒られたことがあるんですか？そう。きつく E なったきつくなっちゃってね。 ele falou que aquela roupa, ela é feita usando como molde o corpo dele. Então, é uma roupa que não tem muito que ele não pode engordar nem emagrecer. Quando chega, né, algumas épocas do ano, no verão, você acaba comendo bastante para ter energia, comendo muito, e aí ele tomava bronca. Ele falou, tá engordando, tá ficando justo, não pode engordar. Isso no lugar tá nesse carro. Mas ele tá em forma até hoje, ele caberia na armadura facilmente hoje, não? そうね、今の体を全然何の問題もなく、もう、未だに入りそうな体してます。かもしれない。Talvez, não é? Tá com o corpinho do Thor há 20 anos. でもトイレ一人で行けないんです。あ、そうですね。それは脱げないの。だあからいつもトイレ行くたびに、ごめんって言って脱がしてって言って。Ele sempre precisava de ajuda do staff para ir no banheiro também, porque ele não consegue tirar a armadura sozinho. Então ele precisava de ajuda para fazer xixi, fazer, né, etc. Muito bem, mais fotos. Ó, esse é o Marcelo Brasileiro-Seiki. これ党派ね。これToha, Brasileiro no Toha. はいはい。そっくり。そっくりですよね。Parece muito. É igualzinho. ちょっと、袋男爵の頭、ちょっと、何歳ですか？そう、a cabeça vai um pouco fora da proporção, né? あと、ドクサイちょっと、いい人みたいですよ。ドクサイの立ち姿が、なんか、普通のおじさんですよね。Ele falou que a pose nessa foto que o Tokusai saiu parece um tiozão bastante simpático, bastante bondoso. Passa uma bondade no Tokusai. Marco no Bolsonaro, né? Apesar de ser o vilão principal. O Hitsuga também. Tem a roupa do Hitsuga, que veio do Japão também. Enfim, é um circo que não circulou muito, né? Então as pessoas não conhecem. Ele ficou 6 meses aí em cartaz, mas ele começou por São Paulo, depois ele ficou ali mais na região de Santa Catarina, Paraná. E vocês vão ver no vídeo que a história começa e termina em Ibiúna. É uma história, é um dos capítulos mais divertidos do livro aí. Não vamos nem dar spoilers, mas é cheio de curiosidade. Vale a pena ler, vale a pena ler. Bem divertido, tá finalmente documentado aí toda a trajetória do Circo do Jirai.
E falando em apresentações, em ação, eu queria perguntar para eles, daqui a pouco a gente tem que dar uma olhadinha no tempo, que a gente tem uma surpresa. Uma surpresa, é verdade. Qual foi o acidente mais sério, vamos dizer assim, que aconteceu durante as filmagens, né? E como que eles se sentiam performando as cenas de ação com o pessoal do Japan Action Club, que é a empresa que fazia ali, era responsável pelas cenas de ação, né? Das séries da Toei em geral. 時代やってブラックセイバーというフェアレディ Z の車を運転してるんですけども、実際に私が運転してるんですよね。 Ah, Sonans, cara. Tem o Black Saber, né? O Black Storm, aqui que é o carro do Jirai. Ele falou, isso sou eu mesmo que pilotava. Eu mesmo pilotava o carro. 今では考えられないんだけど、どっかロケ地で走る撮影をして、車の後ろ座席にトランシーバーが置いてあって、筒井さんそのまま東映まで帰ってくださいって言われちゃうのね。地雷ある格好してんのに。そしたら前の車の人がバックミラー見て驚いて。 Ele falou que aconteciam coisas que são impensáveis hoje. Ele falou que ele dirigia, né, para fazer as cenas com o Black Saber, com a roupa do Jiraiya. E aí, quando acabava de gravar, tinha um walk-talk, né, um receiver ali. Vinha a voz do produtor e falou: Ok, você pode voltar, vamos voltar para Toei já, acabou. E ele ia vestido de Jiraiya, de Black Saber, pelas ruas de Tóquio até a Toei. E ele falou que fez o carro da frente, ele viu o motorista da frente fazendo assim. Vendo no espelhinho, sabe? Que é o Jiraiya dirigido assim. O ator falou, isso jamais aconteceria hoje em dia. Isso, não faz votação, ó. 僕は家出しちゃう話があるんですよ。家を出て、で、勝手に人のトランクの荷台に乗って、勝手にトラックの後ろにこう座って乗るっていうシーンを、すごいカメラがすごい遠いとこから撮ってるんですよ。だから車の後ろにずっと乗っかってなきゃいけないんですよ。そうすると、向こうから車が来てる後ろに荷台に僕が乗ってるから、子供がトラックの後ろに座ってるぞってみんなざわざわざわざわして。 Ele falou que tem aquele episódio em que eu fujo de casa e aí eu fico atrás de um caminhão, né? E eu vou sendo levado por esse caminhão, fico ali escondido e tudo mais. A câmera dessa cena, ela foi colocada muito longe, eles estavam longe filmando para realmente ter um caminhão com ele, assim. E ele falou que entrando os carros, né? A população dirigindo ali e viam uma criança sendo levada por um caminhão. E falou que começava a ficar um zoom, assim, olha, gente, né? Tem uma criança ali, sabe? Tá chamando a polícia, quem que é essa criança? Muito inusitada, né? どうだったんですよね。どうがスーツ、学ぶスーツ。で、しかも顔は険しい顔して乗ってくれって言うんですよ。って。で、そんな顔して乗ってるから、さらわれてんのかなんだかわからない。 E aí ele falou que além da roupa, né, que ele tava com uma roupa bem, um dog, o dog era aquela armadurinha dele, a produção falou, e faz uma cara bem feia, que você tá bem puto. E aí ele ficou assim, então você imagina uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo, vê um caminhão levando uma criança assim. Segura aí. Uma salva de palmas aí pra trajetória. Oi? Pode voltar com o nosso fundo lá. E agora a gente queria receber aqui uma surpresa. Beleza, sim, sempre. Né? Conta aí, uma pessoa muito importante. Uma pessoa que abriu as portas do Tokusatsu aí no Brasil nos anos 80, então um convidado muito especial que eu tenho certeza que vocês conhecem, e que tem uma história que acabou sendo desmistificada no livro também. A gente vai chamar ele aqui para contar aqui. Então, por favor, uma salva de palmas para Toshi Egashira. Toshihiko Egashira da Everest Video. Era brincadeira. Jonathan. Salva de palmas. Vamos. Toshi desu. Todo mundo conhece ele aqui, eu dou uma breve introdução. Quem conhece Toshi é o empresário da Everest Video, que em 1986 foi para o Japão
e comprou os direitos de X-Men Changeman e causou aquela revolução na época lá, essa onda das séries Tokusatsu. Se hoje a gente está aqui reunido celebrando o Tokusatsu, se a gente teve a nossa vida afetada, né, pelos heróis japoneses, foi a coragem deste homem aqui de ir ao Japão nos anos 80 e falar: quer saber, vou comprar esse Jasper, esse Changeman, vou tentar trabalhar nessas séries. Deu tão certo que estamos aqui. Que aí Jasper e Changeman geraram uma infinidade de produtos. Um dos produtos do Jasper era o disco, a trilha sonora do Jasper em português, que foi lançado pela empresa Top Tape. E foi o sucesso das vendas do disco do Jasper, que bateu mais de 400 mil cópias vendidas, que acendeu essa luz na Top Tape de vamos investir em Tokusatsu também, e trouxeram a série do Jiraiya. E o Toshi conta que ele tá no livro também, não entrevista, mas uma informação inédita, né? Tudo bom, Toshi? Tudo bem. Quem que vai traduzir para mim aí? Vamos ser mesmo. Toshi, conta um pouco pra gente. A gente já sabe da sua ligação com o Jasper, com o Changeman, mas a sua relação, de uma maneira positiva, com o Jiraiya, com a série Jiraiya. Bom, na verdade, a minha história começa mais assim pelo seriado que muita gente conhece, que é o Jasper, Changeman, Flashman, Spillman e esses outros, né? E na ocasião eu tinha um dos licenciados desses personagens, uma empresa que lançava, como o Adriano falou, que lançava as fitas, né? Na época era aqueles os discos em vinil. Essa empresa, quando viu que tinha a possibilidade de poder fazer a mesma coisa, eles foram lá para a emissora e lá na produtora, no caso da Toei, lá no Japão, e acabaram fazendo esse negócio. Mas, assim, meio que falando um pouco a verdade, o Jiraiya não era assim um personagem, um seriado que estava muito no nosso radar, sabe? Porque na época tinha, por exemplo, Jiraiya saiu junto, não sei se lembram, o Giban, né? Para nós que éramos adultos, olhar o seriado e o Giban era bastante tecnológico, moderno, né? Meio no formato Robocop, mas um pouquinho mais lean, né? Então, eu particularmente acreditava mais no Giban. E o mercado infantil, o mercado da criança, que é mais sincero, elegeu o Jiraiya. Até para surpresa de todo mundo. Para nós, para as próprias emissoras, e eu acho que até pela própria produtora lá no Japão também. Porque no Japão não houve esse boom que aconteceu no Brasil. O Brasil realmente abraçou essa ideia do ninja Jiraiya. E aqui está eles, a prova, né? E no livro, o Toshi falou pra gente que quem fez a tradução do Jiraiya para Top Tape foi a Galaxy Video, né? Isso é uma informação que a gente sabe agora, né? A informação que apareceu no livro. Porque a Toei, ela atuava muito na região da Ásia, né? Eles não eram assim uma empresa tipo americana que fizesse uma produção mundial, né? Eles faziam para o mercado japonês. E dentro disso, aproveitava e vendia para os mercados asiáticos, né? Para a Coreia do Sul, para a China, para a região ali da Indonésia e tal. Então, o script de produção só tinha em japonês. A gente recebia a master, a matriz, né? E um canal estava original em japonês e outro canal em branco, onde a gente colocava a versão brasileira, né? E recebia uma fita de 5mm, que é o chamado ME. ME é um Music Effects. Usado para dublagem, né? E aí, o que vinha no script? Tudo escrito em japonês. E pouca empresa, ou pouca gente tinha essa condição de fazer essa tradução para fazer a versão brasileira. Então a empresa, eu lembro que na época procurou e a gente fez negócio. Já que não estava participando
na colocação desse seriado, a gente trabalhou outras coisas que podia fazer pela empresa nossa. E anos depois, o Toshi renegociou os direitos da série e aí, ó, de cara já passou a ser a detentora dos direitos do Jiraiya no Brasil, né? Isso, na renegociação, né, quando a gente compra os direitos autorais, direitos de transmissão, tem um período, né? Esse período depende da sua negociação, do valor que você paga e tal. Aí quando expirou, a gente viu que tinha um potencial, então no segundo contrato, novamente nós entramos nesse projeto do Jiraiya. Uma salva de palmas pro Toshihiko Higashira. Obrigado. Nosso super parceiro da Mozudo, Super parceiro. com a gente. E agora, confira na íntegra os melhores momentos da coletiva de imprensa que consegui registrar com Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, os nossos eternos, Jiraiya e Manabu. Sapo, né? E bem quando ele estava visitando o local, apareceu um sapo. Ele falou, deve ter alguma conexão, né? Algum ligamento com isso. 辻さんと二人で、マンション、当時使ってた、マンションの前を、ロケ地を歩いてたんですけど、その時にやっぱりここで、どの撮影をしたね、あそこでこの撮影したねっていう話をしてました。 Então, eles visitaram. Tem um local lá que é uns prédios, né? Onde que eles faziam as gravações na época. Daí foi ele e o Tsutsui-san junto. Daí eles ficaram relembrando, né? Que ali, aquele ponto, eles fizeram tal gravação. Ali naquele outro ponto foi tal gravação. Eles foi relembrando e conversando sobre isso. Oi, eu sou a Célia do Boletim Nerd. Eu quero saber, no livro diz que o Jiraiya ele é mais famoso aqui no Brasil do que no Japão. Como eles se sentem depois de tantos anos após o final da série, sendo tão reverenciados aqui no Brasil? 彼女の質問は本読んでたら載ってる内容がジライアはお二人は、今日本よりかブラジルの方が有名なんですよね、ジライアも。でやっぱりそのブラジル人にこんなに尊敬されてるっていうのはどんな気持ちですか？僕はもう逆にファンを尊敬してます。こんなに長い間ずっとファンでいてくれて、今こうやって応援してくれて呼んでくださって、こうやって来れるのはみんなのおかげ。Então, ele falou que sim, pra falar a verdade, ele sente mais orgulho de vocês, né? Porque vocês, tanto tempo assim, ainda continuam amando eles. E por causa de vocês que o pessoal sempre chama eles pro Brasil, né? そうですね、同じようにブラジルの方々がこんな37年前の作品で改良するくれてるっていうのは、この時代役作品の役けど、どんなかなと今来てると思います。Então, o Sr. Tsutsui comentou que ele, assim, ele não se arrepende de ter feito o Jiraiya, porque ele viu que vocês, depois de 37 anos, ainda é amado aqui no Brasil, né? Eu sou Jardel do canal do EAN. A minha pergunta é como que foi que vocês receberam a notícia de que sairia um livro aqui no Brasil falando sobre o Jiraiya e qual foi o sentimento que vocês tiveram quando foram convidados a falar novamente sobre essa obra de mais de 30 anos atrás? 彼の質問は、そのジライアの図鑑作成されるっていう報告はどの形で知らされたんですか？そして、37年前の作品をまた新たにこういう本で作られるっていうことを知った時にはどんな気持ちだったんですか？そうですね、なんかその日本でもよく続編を作ろうとかっていうことをよく話すんだけど、実際ね、現実的にはならないです。ただ本当にブラジルでこうやって現実的になってすごく嬉しいですよね。Então ele falou que assim, no Japão, às vezes eles cogitam, vamos dar continuidade na história, vamos fazer uma continuação da série, mas só fica só na conversa e não vai pra frente. Agora ele falou assim, aqui no Brasil não, né? Continuaram essa história, então porque ele tá muito feliz com isso. やっぱりこういう佐藤パパに含めて公式で出してる話っていうのはすごく大事だな。
Então, ele acha muito importante essa parte que os livros que é feito aqui no Brasil, ele é oficial mesmo, né? Ele tem tanto a autorização da Sato Company como a autorização da Toei. Meu nome é Leonardo, eu sou do Anime Flames. Eu gostaria de perguntar dos Facumes, em que momento que surgiu um contato para eles participarem do livro? E qual foi a reação deles? 彼の質問は、どの時点で、今回この理解が出した方が制作されるという情報を流れたんですが、そしてどんな気持ちだったんですか、その時。今年入って1月とか2月ぐらいじゃない最初に。Então, o que foi passado para ele, assim, que ele estava elaborando esse livro, foi no início do ano agora, lá para janeiro, mais ou menos. でも情報収集は1年前からやってるって聞いてる出版で。 Então, só que assim, na parte do pessoal que estava na produção do livro, juntando as informações, essas coisas, parece que já desde o ano passado, já faz um ano atrás que eles estavam começando a elaborar isso. Quando vocês voltam do Japão, depois do Anime Friends, como é que é a sensação de voltar, depois de vir aqui, lançar livro, painel lotado, ser uma celebridade aqui? Como que eles falam do evento lá? 彼女の質問は、皆さんこのアニメプレイズ終わって日本に帰国するじゃないですか。で、こちらの方では、今回は本が発売されたり、どのブースもいっぱいじゃないですか。で、すごいセレブなんですね、やっぱり。で、日本帰ってからどんな気持ちですか？あとは、日本の仲間にはどういう話するんですか？こっちのイベントに関しては。日本の仲間には、あんな裏切り行こうって言うと、羨ましがられるんだけども、ブラジルと30近いとかかるんだよってそれはきついなって感じする。Eu sei que quando ele chega lá no Japão, ele conversa com os amigos dele, né? Ele fala, foi convidado novamente para ir no Brasil. Daí ele disse que ele está com dor de cotovelo. Mas ao mesmo tempo que ele sabe que tem que viajar mais de 30 horas, daí ele já fica com o pé atrás também. 僕はあれですね、ブラジルを歩いてると、ジライアとか学ぶとか言われて、すごい嬉しい気持ちになるんですけど、東京に日本に戻ると、みんなにそう言ってもらえないので寂しいです。 Para o Hashimoto, ele falou, não, aqui no Brasil, se ele anda na rua, o pessoal mexe com ele, né? O Manabu, o Jiraiya, não sei o quê. Quando chega lá no Japão, em Tóquio, ele é só mais uma pessoa lá, né? Ele falou que fica muito triste com isso. Na atuação, quando chegar até a aposentadoria, vamos parar por aí. 彼の質問は、大体芸能界とかに入ってる人って、ピークが過ぎちゃうと、やっぱり引退して、ちょっと休みたいじゃないですか。だけど、本当に好きな人は、もう死ぬまでずっと、テレビに出たり、いろんな、そういう役者として出るじゃないですか。お二人はどうですか？死ぬまで出たい気持ちはありますけど、セリフが覚えられなくnaったらもう出れないですね。O Tsutsui-san falou assim, a vontade dele é ir até o fim da vida atuando, né? Mas ele falou, o problema também é que eles têm que ter a memória, né? Pra decorar as falas. Falou, se não consegue decorar a fala, também acabou o serviço aí, né? 僕はですね、モルトガル語を覚えて、ブラジルで俳優になりたいです。 O Hashimoto disse que quer aprender português para ele começar a trabalhar como artista aqui no Brasil. 僕はね、僕の覚えで、ブラジルでね、ラーメン屋さんです。 O Tsutsui-san falou que não, ele vai aprender português para abrir uma loja de lamen. Boa tarde, Renan Serdeg. Eu queria saber de vocês qual a visão de vocês em relação à questão do lançamento do livro. Porque a leitura, por mais que a gente esteja numa área digital, ainda continua sendo importante. E para vocês, na cultura de vocês, o que vocês acham que isso vai trazer representatividade? 彼の質問は、今回この本に関して、今デジタルの時代じゃないですか。でもやっぱり本はすごく大事ですよね。やっぱ読むっていうのは。で、その本に対してこれから先どういう影響を与えるのか、そういうことを知りたいですね。もっとファンが増えるのに。今はコミックだったり、データが今回の使うものだったり、それが後々はやっぱり映像化
して、実際の役者が演じて映像にできる、それをみんなに見せることができることが一番夢です。Ele falou assim que atualmente foi lançado, né, a revistinha, até o livro do Ricardo. Ele falou assim, mas e tá em papel ainda, né? Ele falou que a vontade dele é que aquilo dali se tornasse uma história como era da época também, né? For gravado para você estar podendo assistir. 同じ意見です。 Isso é a mesma opinião. Uma pergunta, se eles conhecem algum autor de literatura brasileira ou de quadrinhos, se eles conhecem alguma coisa do nosso repertório. ブラジルの、こういう本の作家さんだったり、または漫画家は誰か知ってる？Eles não conhecem, não. Eles não conhecem. ブラジルで有名なコミックがあって、トルコとモニカっていうのがあって、そこでスペースがすごく人気になると思いますよ。Porque se você está participando na Turma da Mônica também. Boa tarde, sou Renato, Porto Alegre. Gostaria de perguntar se eles sabem que a gente aqui no Brasil usa o termo virado no giraia. Aquele cara ali tá virado no giraia. Se eles têm conhecimento que pegou no Brasil esse termo. ブラジルではビラードのジライアで使うっていうそういうなんかあるんですけど、それはご存知ですか？ Alguém se voluntaria a fazer um estilo virado no giraia para eles verem o que é? Todo ano faz essa pergunta, todo ano eles perguntam o que querem ver. で彼女がこれ毎年同じ質問されて、で毎回皆さんそのビラードのジライアをどんなの知りたいか知りたいんですよね。何なのか。でそれをちょっとやってもらうとちょっと。 今日朝、筒井さんに会った時、筒井さんはビラードの時代や。Ele falou que o Gilmar, quando ele conheceu o senhor Titsui, ele estava virado no Jirai. O problema era ele estava com sono, tá? Alguém poderia estar mostrando para eles que é o virado no Jiraiya? やってくれます。ビラードの時代や。 Eu gostaria de saber se agora no livro do projeto editorial finalizado, se há projeto de levar esse livro para outros países fora do Brasil. 本に関しての質問で、今回こちらの方で発売されたんですけど、それは他の国でも発売される予定ありますか？まだ何とも言えないですけど、可能性はあります。 Porque até no momento nem sabe de nada, mas eu vou até ter alguma possibilidade sim. 試合が正式にテレビで放送されたのは多分ブラジルとフランスくらい。フランスとかで発売したら売れるんじゃないかな。 Ele falou assim que o Jiraiya passou oficialmente na televisão fora do Japão, foi no Brasil e na França, né? Então ele falou, se talvez vendesse livro na França, acho que teria um público lá também. E eles gostariam de ver a versão em japonês desse livro. Gente, uma salva de palmas, nosso tempo acabou. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me assistir. Me acompanhe nas redes sociais. Até a próxima. Nós somos o Dragon Clan!